Desculpa, Vilela e Não, tá Pimentel. Hiperativo esse maluco, hein? Mas e aí o que acontece? Pô, até esqueci o que eu tava falando, caralho. A gente tava falando dos governadores. Ah, sim. Criou-se a tendência. O Roberto só. Criou-se a tendência e aí todo mundo vai pegar uma carona. O governo federal, ele percebeu que ele tava atrasado nas ideias. Porque ele tava fazendo uma leitura sobre a letalidade, né? Ele pensou assim, bom, vamos esperar umas horas para ver se essa letalidade vai surtir mal ou como que vai surtir isso daí. A gente teve partidos que na hora já falaram, foi uma chacina, tal, etc, morreu só inocente, essas coisas. Cara, quando começou a sair os vídeos das câmeras dos policiais, porra, eu tive acesso, irmão, teve Batalha da Síria que eu assisti no documentário que não era aquilo, meu Deus do céu, cara. E aí essa letalidade, na verdade, fez com que a população apoiasse a operação. Uma vez a população apoiando isso, lógico que os governantes eles vão para esse lado. O Lula começou a se mexer, entendeu? Começou a se mexer. Mas antes disso, Joel, o parceiro do Lula no Rio de Janeiro, candidato a governador, Eduardo Paes, prefeito da cidade, da capital, já tinha se posicionado a favor da operação. Já tá? tinha, né? Nas primeiras horas do dia, o Eduardo Paes já estava ali declarando a favor da operação. Tá? Ele falou para contar com ele, né? Exatamente. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Então, assim, eu tô percebendo com o Joel a mesma dinâmica, Vilela. Eu tô percebendo, por exemplo, tem um deputado do PT... Cláudio esteve aqui Contigo? Não, mas esteve aqui em São Paulo também para falar com o Tarcísio também, da conversa, não sei o que saiu disso também, e depois falar sobre as 10 novas operações que ele falou que vai fazer também, né? Mas eu pedi pra tu perguntar lá, tu não sei se tu perguntou, né? Eu vou assistir, se ele vai ser o Bukele do Brasil. Claro que eu E perguntei. aí, o que ele falou? Tem que assistir? Ele deu uma desconversada lá, mas respondeu sim. Ele falou que é uma referência, mas assistam lá o corte É sobre mesmo, isso. né? Mas ele ficou constrangido quando tu perguntou? Não, de maneira alguma. Esse cara perguntou se o Cláudio vai ser o Bukele do Rio de Janeiro. Então, os caras já tá fazendo montagem com o rosto dele No corpo do Bukele? É. Não, por que Coloca o Bukele aí pra... Esse é o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro? Esse é o prefeito do Rio de Janeiro, né? O que eu ia te falar aqui... Mas tem gente... Tem gente já fazendo, colando ele mesmo na figura do Bukele. Todo mundo tá ajustando o discurso. Tu tem um público aqui muito novo, então pouca gente vai lembrar do que eu vou te contar aqui. Tá. Esse cara lembra porque ele é pesquisador. Alckmin, ele assumiu o governo do Mário Covas morreu, ele não tinha expressão política no Estado, era desconhecido nacionalmente, e a polícia militar cercou um ônibus no Castelinho. Matou 13 bandidos do PCC. Eram chefes, inclusive. E aí, resultado, o Alckmin explodiu nas pesquisas de São Paulo. A população de São Paulo adorou. Abraçou. Depois essa operação foi investigada, desconfiava lá que foi execução, teve inquérito e tal. Esquece. A população aplaudiu e ponto final. E os policiais foram condecorados e tal. Foi uma bela operação da Polícia Militar de São Paulo. Eu acho que da Rota do COI e do GAT, né? Não foi isso, não? E o Gradig foi uma... Tinha um bandido infiltrado, né? Tinha um bandido infiltrado. Tinha polícia infiltrada. A polícia, a Gradig era uma pequena... Um órgão que foi feito só para essas operações de infiltração. Então tinha policiais militares infiltrados entre os bandidos e um cara do PCC entregou, passou para os caras um roubo que os caras poderiam fazer. Foi que o roubo nem existia, na verdade. Não. O roubo não existia. E aí a polícia socou lá no... Pegou os caras. Isso tornou o Alckmin... Então, se algum governador do Brasil ganha politicamente com morte de bandido, isso não é novidade, né? Se o Cláudio ganhou politicamente, isso não é novidade. O primeiro que ganhou politicamente no Brasil foi o próprio, que eu lembro, foi o próprio Alckmin que ganhou, né, com essas mortes. Mas o que eu ia contar aqui, a movimentação? Eu tenho uma preocupação, que eu já compartilhei com o Joel, que são essas pessoas expulsas de casa. Vilela, o bandido não coloca a pistola na sua casa e fala, sai da sua casa. É muito mais invisível. O bandido coloca uma pichação, vaza, e tu sai correndo. Então a tipificação desse crime como extorsão, como ameaça, é difícil pra cacete. E que se o cara for preso, o tipo penal é inferior a 8 anos, ele cumpre em liberdade. Ou seja, as polícias civis do Brasil não têm ferramenta para prender os bandidos que expulsam você de casa. Eu comentei isso com o Quaquá, que eu te falei, prefeito de Maricá,
O prefeito de Maricá conversou com um deputado federal do PT, que eu não conheço, que é o Dimas, e já tem uma PL pronta, tornando o crime de expulsar morador de casa um crime de 8 anos de cadeia. E aí que tá o pulo do gato, que eu sempre falo em podcast. No Brasil, só fica preso superior a 8 anos. Abaixo de 8 anos, o cara cumpre liberdade, né? Então, quando você produz uma legislação penal no Brasil hoje, tem que estar atento a isso, né? Ah, vou dar uma pena de 6 anos, 5 anos. O cara não... Esquece. O cara já vai sair da delegacia ali para casa dele. No máximo, ele vai colocar uma tornozeleira e olhe lá. Então, a gente está despreparado na legislação para enfrentar essa realidade do Brasil. E aí, pô, se não sentar e não discutir isso daí, tá de brincadeira, tem que ser cooperação mesmo. A Polícia Federal tem um know-how absurdo para rastrear dinheiro e lavagem de dinheiro, que é um crime complexo, está ficando cada vez mais complexo. E aí você tem as polícias militares, as polícias civis, que são as militares que são prontas para confronto. Sim. E assim, cara, não adianta falar que você vai combater facção sem confronto armado. Ô, Joel, você que escuta isso também, isso me dá raiva. Porra, na Federal, lá na Faria Lima, não deu um tiro, né? Eu sempre explico pro meu seguidor. Camarada, na Faria Lima não tinha um bunker, não tinha um fuzil, né? Então não tem por que a Federal dar tiro na Faria Lima. Mas você concorda comigo que perseguir o dinheiro é somente uma etapa da operação? Sim, cara. É uma etapa de sufoco. Correto. Mas essas pessoas vão continuar com armas, até porque na comunidade tem como o cara se financiar. Porque o cara cobra taxa, cobra energia, internet. Vende cocaína, vende maconha. Vende. Então ali dentro ele já consegue se financiar. Sabe mas eu falei isso do lance do PCC. A gente tem que separar as coisas, né? É que vira meme, né? Às vezes e tal. Ah, não disparou nenhum tiro e tal. Realmente. Não disparou nenhum tiro a carbono. Chegou na Faria Lima. Prendeu gente da Faria Lima, tá? Prendeu... Imobilizou 8 bilhões de reais. Sim. Mas, veja bem. O TH Joias e o Índio do Lixão, que era do Comando Vermelho, chefe... Certo, o chefe de segundo e terceiro escalão, mas chefe. Foi preso também, sem dar o tiro. Ou teve... Não teve tiro nenhum. Não. Tá preso e era o cara que ficava mais na área ali do político, da lavagem de dinheiro. O TH Joias, pro nosso... Posso fazer sempre essa porra? Claro. TH Joias, deputado estadual do Rio de Janeiro, que já tinha sido condenado a 14... Aí o que você a falou, montagem que fizeram. A montagem. O TH Joias já tinha uma condenação a 14 anos de cadeia, mas conseguiu participar de uma eleição, foi eleito deputado estadual, era suplente pelo MDB. E o TH Joias foi preso recentemente pela segunda vez por vender drones para o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e milícia. Deputado estadual do Rio de Janeiro, do MDB, nessa confusão, né? Então, isso faz com que a gente pense realmente, será que é só operação em favela? Certamente não é. Operação em favela é um pedacinho. Buscar o dinheiro é mais um pedacinho. Prender as lideranças é mais um pedacinho. Combater a corrupção nas casas legislativas é mais um pedacinho. Né? E assim por diante, né? E aí que tem o lance da cooperação, cara. Você precisa do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Aí diminui a letalidade. Sim. Absolutamente, porque quanto mais você consegue... Cara, é que assim, cara, eu acho foda. Como eu fui professor muitos anos na minha vida, sempre que a gente prendia um moleque pro crime, eu não vou chamar os caras de menino não, senão você fica bravo. Não. Mas sempre que eu perdi um moleque... de 12 anos eu tinha... Não, mas eu tô falando dos meus alunos. Sempre que eu perdi um moleque pro crime, e eu perdia, né? Você fala assim... Perdeu muito, João? Alguns. É que aqui é diferente do Rio de Janeiro, mas eu perdi alguns pro crime. Você fica lesado. Mas era pro 157 ou pro tráfico? Era o quê? Pro 157 tráfico. Basicamente, tá? Você fica muito triste, sabe, Pimentel? Tem professora que chora, às vezes você dá uma coisa ruim assim, porque você acha que você poderia ter salvado ele dessa vida, que você sabe que é uma vida que não vai adiantar de nada, cara. Tá ligado? O cara vai... a expectativa de vida no crime é 5 anos. Bucha de canhão é 5 anos. E aí você vê esses caras, molecada, entrando pro crime, que hoje não entra pra ganhar dinheiro, tá, irmão? Vamos atualizar todo mundo nas ideias. Não entra pra ganhar dinheiro. Entra pra ganhar status no Instagram. Eles publicam... Eu mapeei mais de 50. Eles pegam, fazem um Instagram, ficam postando foto de fuzil e de moto andando pela comunidade, e aí eles vão aumentando esse Instagram. Daí nesse Instagram eles vão lá e divulgam jogo ilegal,
Não aparece sabia disso, pros João. outros. Não sabia disso, cara. Então você pega muitos daqueles caras que morreram, aqueles moleques que morreram, eles têm 200, 300 mil seguidores, 50 mil, 60 mil, 70 mil seguidores, porque eles são influencers, então eles entram no crime e isso possibilita que eles possam mostrar essas paradas. Hoje, o salário médio, vamos lá, de um cara que fica na boca de fumo, é de 2 a 4 mil reais. No Rio de Janeiro é menos que isso, viu? Não, aí Não, dá 1.400, 1.400. mas 3% do valor arrecadado na cocaína. É muito pouco. Só que você consegue mostrar nos stories e no Instagram esse status, essas fotos e tal. Que é o que acontece com boa parte das pessoas. Por exemplo, a mulher ela começa a fazer lá no Instagram, ela começa a mostrar o corpo dela, aí daqui a pouco ela vai ganhando seguidora, daqui a pouco ela faz uns procedimentos e tal. É a mesma coisa que esses casos. Começa com uma pistola, daqui a pouco vai com um fuzil, vai ganhando seguidor, vai ganhando seguidor, vai ganhando seguidor. É esse lance. Agora, todo mundo que canta, que fala de crime, desapareceu, né? Você percebeu que todo mundo sumiu, né? Depois que morreu todos esses caras. Por que aqueles caras que morreram, cara, de 14 aos 24 anos, que era a grande maioria, era tudo bucha de canhão que o traficante deixou pra morrer. O Doca, ele é um capitalista, cara. O Doca fugiu e os líderes de outros estados também fugiram, tá? Fugiram. Ou então se esconderam na casa e se entregaram pra batalha. Morreu a garotada. Vai lá, morre pra gente aí, seus otários, né? E isso a gente tem que bater muito forte, viu? Agora, Vilela, viu o que ele falou aqui? Por que o jovem tá indo pro crime hoje? Não é por questão de dinheiro, é status, né? Pra poder... Internet. Eu, quando eu vim aqui pela primeira vez, há 2 anos que eu conheci o Também Vilela... é dinheiro, né? Status na internet também é dinheiro. Eu pedi pro Vilela ler o Falcões do MV Bill e do Celso Ataíde. Falcões Meninos do Tráfico. Isso, que é um outro período, né? Que é um livraço do cacete que no final do livro, o MV Bill e o Celso Ataíde pergunta pra molecada da Boca, e por que você tá aqui? E a molecada não fala porque eu tô passando fome em casa. A molecada fala, eu quero status. Eu quero um tênis de marca. Eu quero Ser respeitado. Eu quero ser respeitado. É uma coisa incrível, cara. É realmente sair da invisibilidade social, né? E antes, você tinha meia dúzia de pessoas para quem você se mostrava estando na boca. Uhum. Hoje, no Instagram, você consegue mostrar isso para 100, para 200 mil, para 250 mil. Isso potencializa a entrada do cara dentro do crime, certo? Bom, vamos partir desse princípio que isso aqui é importante. O Doca, ele é milionário. Então quando a pessoa fala assim, o traficante não tá na favela, está, a gente precisa assumir isso. Eu acho até preconceituoso, às vezes do meu campo político, achar que um cara que nasceu e cresceu na favela não pode ser milionário lá dentro com empreendimento ilegal como o tráfico de drogas. O Doca era um cara que foi chapeiro, depois ele foi pedreiro. Ele entra pro crime com quase 30 anos de idade. Cascudão. Ele vira um milionário operacional. Em 2006 ele ajuda a organizar aqueles atos que pararam o Rio de Janeiro em 2006, porque os caras iam ser transferidos para presídio federal, ele organizou. E ele é um cara milionário. O Barci VP é um cara milionário em que os filhos dele são caras que não nasceram e moraram em favela. O filho dele não mora na favela, o filho dele mora no Joá, mora na Barra. E esses caras estão entrando pro crime, estão morrendo de bucha. Porque assim, o cara que levanta o fuzil pra dar tiro na polícia, ele tem que ser neutralizado, velho. Entendeu? E aí um cara desse que vai trocar tiro com o BOP, eu acho que ele não tem nem noção do treinamento que o BOP tem, do que é estar na frente de uma pessoa do BOP. E aí a gente tem que problematizar isso também. Por que esses caras estão entrando pro crime, mano? Porque se a gente não fizer isso, vai ter faccionado no Brasil pro resto dos dias do Brasil. Então é isso que eu falei. Por que a operação, no caso da operação, erro crasso, não ocupar o alemão já com toda o planejamento. Agora com o lance das ocupações da DPF, tem um plano grandão. Eu li o plano, tá? De colocar escola, lazer, uma série de outras coisas que o Estado precisa entrar lá. O Menezes falou com ele sobre isso. O Menezes contou essa história, né? Ele falou isso com Sim. você. E aí fica aquela história que eu tô sendo muito criticado quando eu tô falando isso, né? Às vezes, as pessoas falam sobre a questão estrutural do capitalismo e do cara ir pro mundo do crime por conta disso. E realmente acontece, mano. Por questões estruturais. Mas o cara que tá na ponta na favela, 1%, 0,3% entra pro mundo do crime. Ele tá vendo o filho dele levantando todo dia pra trabalhar,
todo dia pra estudar. Cara, esses dias atrás, eu vi um moleque que faz sucesso pra caramba no Instagram, lá da Rocinha. Eu não fiz vídeo sobre ele porque os traficantes assistem meus vídeos também e falei, daqui a pouco acho que eu tô... O moleque, ele ganha R$1 por tijolo que ele sobe. Os caras deixam os tijolos aqui embaixo e ele sobe R$1 por tijolo. Ele consegue tirar no dia 1.500 conto. Por semana ele faz 3 disso daí. O moleque tá bem, trabalhando. Aí nos comentários, mas ele tá trabalhando com o tijolo nas costas e tal. Pô, mas é serviço. É digno. É digno. Alguém na sociedade tem que fazer, né? O policial foi lá, ficou das 4 horas da manhã até 9 horas da noite, numa loucura. E esses caras que trocaram o tiro também ficaram lá todo esse período. E aí, cara, o que o morador enxerga, Vilela, o Pimentel? O morador fala assim, pô, se eu tô todo fudido aqui, pegando o Central do Brasil, parado, esse cara que fez a escolha pra ir pro crime, porque eu tô na mesma situação que ele. Por que ele foi pro crime ou não? É desprezar essa questão da escolha pessoal que faz com que a esquerda, por exemplo, que é o meu campo ideológico, a gente crie uma desconexão com a realidade.